Papa Paulo VI, é o Papa que encerrou o Concílio Vaticano II. Parágrafo número 16. Estamos falando agora, ontem nós falamos sobre a relação dos católicos com os cristãos não católicos, os outros cristãos que não são católicos. Hoje nós vamos falar da relação, vamos começar a falar, porque ainda vamos no programa de amanhã também, falarmos sobre o relacionamento dos católicos com os não cristãos, como deve ser a partir deste documento da Lumen Gentium, que é o documento sobre a Igreja no Concílio Vaticano II, é o capítulo 2, o povo de Deus. Diz assim então, os não cristãos. Por último, diz o Papa, também aqueles que ainda não receberam o Evangelho estão destinados, de modos diversos, a formarem parte do povo de Deus. Olha que interessante, gente. Então nós falamos de povo de Deus, nós falamos em primeiro lugar dos batizados, já falamos isso várias vezes, mas não podemos nos esquecer, e o Papa recorda aqui, que também os não cristãos podem fazer parte também do grupo do povo de Deus. Sério, padre? Como que é isso? É o que o Papa está dizendo hoje, né? Acabamos de ouvir. Os não cristãos também. Vamos lá tentar entender um pouquinho desta realidade. Como assim os não cristãos também fazem parte do povo de Deus? Em primeiro lugar, aquele povo que foi objeto de alianças e promessas, e do qual Cristo nasceu segundo a carne. Quem é este povo? Este povo aqui Deus falou em primeiro lugar. É o povo eleito, os hebreus, os judeus. Os hebreus são aqueles que Deus procurou se revelar em primeiro lugar. E aí nós vamos lembramos aqui do povo de Israel, do povo que recebeu os patriarcas, os profetas. E aonde Jesus nasceu, também nesta mesma realidade. Este é o primeiro, vamos dizer assim, são os primeiros destinatários. Cristo também nasceu segundo a carne como um judeu. Povo em virtude da sua eleição, tão amado por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Então veja, em primeiro lugar, Deus chamou a este povo. Então eles fazem parte do povo de Deus, por mais que não aceitem Jesus Cristo como nosso Senhor e Deus e o Messias. Mas eles foram destinatários desta boa nova. Mas o desígnio de salvação abrange igualmente aqueles que reconhecem o Criador, em particular os muçulmanos, que professando manter a fé de Abraão. Olha só, também os muçulmanos, a raiz de fé é a mesma. Quem? Abraão. Vamos imaginar assim uma grande árvore. Imagina aí, uma grande árvore. Lá na raiz da árvore, nós vamos ter Deus. No tronco, nós podemos imaginar quem? Abraão. Abraão, que inclusive a Bíblia diz que é o pai será pai de uma grande nação. Abraão é o tronco das 3 principais religiões do mundo. Primeiro o judaísmo, depois o cristianismo e por fim também o islamismo. Ele é o pai da nossa fé, que há de julgar os homens no último dia, inclusive diz o Papa. Nem mesmo dos outros que buscam ainda nas sombras, em imagens, o Deus desconhecido. Está longe esse mesmo Deus, pois ele é quem a todos dá a vida e a ressurreição e tudo mais. Então aqui agora o Papa inclui outros ainda, que não são nem os judeus, o primeiro povo destinatário da palavra, por conta dos patriarcas, nem os muçulmanos, que também derivam da mesma raiz de Abraão. Fala de outros povos, aqueles que buscam, diz o Papa, ainda que nas sombras, né? Esta imagem do Deus desconhecido. E quem, como Salvador, quer que todos os homens sejam salvos. Este mesmo Deus desconhecido que Paulo pregou aos atenienses, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 25 ao 28. Aqueles que ignoram sem culpa o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam Deus na sinceridade de coração. Então quem também faz parte deste povo de Deus? Aqueles que ignoram
mas eles não têm culpa por ignorarem. Olha o que o Papa coloca aqui. E eles ignoram sem culpa o Evangelho de Jesus Cristo e também a Igreja. Por que sem culpa? É que eles não sabem, não conhecem a verdade. Eles não têm culpa por rejeitarem esta palavra. Eles não conhecem. E aí fica então esta busca sincera por Deus. Existe um esforço por buscar a Deus, por encontrar com a sua graça, por cumprir na vida a sua vontade, conhecida por meio dos ditames da consciência. Também esses podem alcançar a salvação eterna. Então veja aqui, quais são os grupos então que o Papa colocou? Primeiro os judeus, depois os muçulmanos, depois ainda outros que ainda buscam esse Deus desconhecido, outros que ignoram o Evangelho e a Igreja, nunca ouviram falar e não sabem, não conhecem, mas há um desejo, uma busca por este Deus, uma busca de respostas, uma busca pelas verdades. Também esses estão incluídos nesta busca. E aí, é claro, e nós vamos continuar porque o parágrafo é grande, nós vamos deixar o resto para o programa de amanhã, mas todos aqueles que de algum modo buscam esses caminhos para a salvação e às vezes até rejeitam o caminho proposto, mas sem culpa. Isso nós vamos ver amanhã. Por quê? Porque não têm a consciência, porque ainda não conhecem o Evangelho, porque depende muito da cultura onde a pessoa nasceu. Para nós é muito comum nós dizermos, mas como que alguém nunca ouviu falar de Jesus? Filmes, novelas, livros, no colégio, em algum lugar, será que nunca ouviu? Pois é, existem. Por quê? Porque existem outros tipos de cultura. Então imagine quem nasceu num país árabe, de descendência muçulmana, de raízes muçulmanas, não vai conhecer Jesus Cristo. A não ser que seja, de repente, um intelectual, um estudioso, alguém que tenha na família algum cristão. Mas, fora isso, Jesus é um estranho para essas pessoas. Também eles não conheceram, nunca ouviram falar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Ignoram esta realidade. Por isso, também nós somos chamados a nos abrirmos a essas pessoas e entendermos que também eles são chamados a comporem o povo de Deus.